A paz do Senhor, povo de Deus. Estou passando aqui mais uma vez para trazer um estudo bíblico com o tema As lições espirituais da vida de Eva. Né? O que a criação de Eva nos trouxe para nos ensinar. Né? Então eu vou tomar a base do texto aqui, o livro de Gênesis, capítulo de número 2, do versículo 18 ao 25, que diz assim: E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, o que é que nós podemos aprender com o nascimento de Eva? Né? Este texto sagrado revela o nome da matriarca da humanidade. Podemos aprender lições espirituais muito importantes acerca da vida da nossa primeira mãe humana. O nome Eva significa vida. Ela foi mãe de todos os viventes. Eva é a matriz original de todas as mulheres. Assim, de certa forma, as mulheres herdaram muitas coisas, tanto as negativas como as positivas, de sua matriarca. E em um certo grau menor, os homens herdaram também muitas características da natureza humana, de sua primeira ancestral. Vejamos, Eva foi criada para ser a companheira e auxiliadora de Adão, como está escrito lá em Gênesis, capítulo 2 e o versículo 18. Eva foi criada da costela do homem, para que o homem compreendesse que a mulher é parte dele, e por isso deve ser amada e valorizada, como está escrito lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 21 ao 23. Eva foi criada para ter intimidade com Adão, e eles completarem afetivamente um ao outro, como está escrito lá em Gênesis capítulo 24 e o versículo 25. Eva errou ao distrair-se, dando ouvidos à serpente, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5. A mulher não podia distrair-se. Eva errou ao distrair-se, dando ouvidos à serpente, como está escrito em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5.
A mulher não pode distrair-se com as coisas duvidosas que a induzem ao erro. Eva foi dominada pela concupiscência da carne. Eva foi dominada pela concupiscência da carne. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, como está escrito lá em Gênesis 3 e 6, Paulo disse: e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Como está escrito lá em Romanos, capítulo 13 e o versículo 14. Eva foi dominada pela concupiscência dos olhos, quando viu que a árvore era agradável aos olhos, como está escrito lá em Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo 6. João disse: porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Amém? Tudo que há no mundo é concupiscência. Não procede do Pai, mas procede do mundo, como está escrito lá em 1 João, capítulo 2 e o versículo 16. Tudo que há no mundo, né, é a concupiscência da carne e dos olhos. Eva foi dominada pela soberba da vida e a árvore desejável para dar entendimento, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo 6. A serpente havia seduzido Eva quanto ao fruto que Deus lhe havia proibido de comer, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo 5. Eva acreditou nesta mentira de Satanás, ao pensar que poderia ser como Deus. E a mesma soberba demonstrada por Lúcifer, lá em Isaías, como também está lá no livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 11 ao 15. Do versículo 11 ao 15. Em Provérbios 16 e 18, Salomão afirmou que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito procede a queda. Eva passou a sofrer as duras consequências do seu pecado, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo 16. Sofrimento na gravidez. Seu desejo seria submisso ao do marido e o homem exerceria o seu governo sobre a mulher. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, como está escrito em Gênesis capítulo 3 e o 20. Quem dava o nome à pessoa passava a exercer o domínio sobre ela. Eva passou a ser lembrada pelo resto da vida por causa do seu pecado. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 14. Aqui Paulo estava culpando exclusivamente a mulher pelo pecado. Estava apenas reproduzindo um conceito tecnológico vigente naquela época. Deus, por sua misericórdia, não desistiu de Eva e prometeu-lhe a redenção e a redenção.
de todos os nós ao determinar que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3, e o versículo 15. Deus cumpriu esta promessa por meio de Cristo, como está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5, e em Romanos capítulo 16 e o versículo 20. Para encerrar essa conclusão, as lições espirituais dos personagens bíblicos nos alertam, consolam e dão esperança de redenção, mesmo quando fracassamos. Deus não nos programou para não errarmos, mas espera que não continuemos no erro, né? Então Deus ele não nos programou para a gente nunca errar. A gente vai errar, mas Ele não quer que a gente continue no mesmo erro, cometendo os mesmos erros. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podereis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar, como está lá em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo de número 13. Amém? Então esse foi o estudo de hoje com o tema As lições espirituais da vida de Eva.